2026 ser o ano da aliança, o ano em que você, que foi separado, você que foi alguém encontrado por Jesus, entende que Jesus não veio para separar ninguém, não veio para nenhum tempo de separação, mas de reconciliação. Então nesse tempo, igual eu disse aqui, que ecoa a polarização, que nós muitas vezes, talvez você que está aqui hoje, não conversa às vezes com um familiar, com um amigo que tem uma ideologia, um pensamento diferente. Esse é o ano da aliança em que você se coloca diante do Senhor, você firma a sua aliança com Ele, para que você possa ser alguém que alcança vidas para eles nesse ano 2026. Você possa entender que Cristo é aquele que morreu por você, Ele foi o sacrifício perfeito, e que sim, é para todos, todos aqueles que nele crê, não perecerão. Aqueles que confessarem Cristo como seu Senhor e Salvador e acreditarem no coração serão salvos. E você é alguém que foi chamado para isso. Você é alguém que é entrelaçado com Deus através de Cristo Jesus. Você é alguém que é aliançado com Ele. E você é alguém que vai trazer vida nessa terra. Então Deus tem chamado nós como igreja para que nesse tempo nós possamos fazer a diferença. Não sobre um governo humano, mas sobre um governo que é eterno. Governo de Cristo. Tem coisa que nós não concordamos, tem coisas que nós não vamos nos prostrar, mas nós cremos que há um Deus que é acima de todas as coisas, que há um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus, e que Ele controla todas as coisas. Então, se há a permissão dEle, nós vamos nos colocar diante daquilo que Ele tem para nós nesse ano e vamos viver, fazendo o melhor para que Cristo seja conhecido. Então, nesse ano da aliança, que você possa ter esse objetivo no seu coração, de cada vez mais estar aliançado com Deus, para que você não seja esse elo fraco, mas esse elo forte, robusto no Senhor, e possa levar vidas para Ele. Que ao invés da gente murmurar, ao invés da gente julgar e atacar pessoas, a gente possa orar por elas e colocar elas diante de Cristo, que vai trazer a libertação, vai trazer uma luz a esse entendimento, para que eles possam viver o Evangelho pleno e verdadeiro. É isso que nós vamos fazer, diante do Senhor, diante de uma igreja que ora e que clama, e que entende que Deus governa sobre todas as coisas, que Ele reina ainda hoje. E nesse mês de janeiro nós iremos ter uma série que se chama Entrelaçados. Então eu e você, nós vamos aprender sobre a aliança. Então, como foi falado no vídeo, do jardim até a cruz. O que é uma aliança, o poder da aliança, o que representa uma aliança para nós. Tantas coisas importantes para que eu e você possamos viver os planos e os propósitos de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, ter esse coração. A palavra do Senhor vai dizer que houve um clarão, houve um dia, que da onde não existia nada, tudo se criou, que Deus criou todas as coisas. Em 6 dias Ele fez coisas extraordinárias. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez a separação do dia e da noite, Ele criou o sol, criou a lua, todos os luminares, Ele criou todas as coisas. A criação foi feita, ou seja, Deus fez com que tudo estivesse pronto, para que no 7º dia pudesse descansar. Mas antes disso, Ele fez algo extraordinário. Antes de descansar, antes de chegar ao dia do descanso, Ele fez algo que seria a coroa da criação, que foi o homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A palavra do Senhor vai dizer que Ele preparou todo o jardim, preparou todo o Éden. Éden, que significa prazer. Um lugar onde o homem teria prazer, onde o homem teria autoridade, onde o homem teria o domínio, onde ele seria aquele que estaria ali, podendo desfrutar de todas as coisas. Além de ter o primordial, o essencial, o relacionamento com Deus íntimo, onde Deus se chegava a Ele, conversava com Ele e tinha essa vivência com o Pai. Sobre isso que é o nosso Deus, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, e que mesmo com todas essas maravilhas, teve um dia que Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom que o homem esteja só. E através
do primeiro derramamento de sangue, Deus tirou a costela de Adão e fez a mulher, e fez Eva. Uma companheira, uma auxiliadora, alguém que agora iria desfrutar com ele de tudo aquilo que Deus havia preparado nesse tempo. No jardim, homem e mulher, entrelaçados, aliançados com aquele que os criou, com o seu Salvador, com tudo aquilo que era extraordinário, e com apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento, da árvore que traria ali um tempo de destruição para eles. Mas eles foram induzidos, foram levados e comeram desse fruto, e foram tirados do jardim. Mas quando nós ouvimos sobre essa história, talvez eu e você, nós vamos olhar para Deus e falar assim: poxa, mas só porque comeram fruto? Não, foi sobre uma escolha. Deus não criou robôs, Deus criou homem e mulher para que eles pudessem escolher ter relacionamento com Deus, estarem ligados a Ele de uma maneira espontânea. Mas eles desejaram o oposto, em desobediência. Mas não é sobre algo ruim. Deus sempre teve algo bom. Nesse plano, nunca foi para que eles fossem expulsos e nunca mais desfrutarem daquilo que Deus era, mas para que eles fossem guardados daquilo que eles iriam vivenciar agora e pudessem ser resgatados por Cristo. Essa primeira aliança que nós temos na Bíblia, essa aliança adâmica, onde Deus tem, através da criação, o homem, entrelaçados com Ele, entrelaçados. É interessante que, se você pegar a palavra entrelaçado, significa inseparáveis, uma dependência mútua, união, cuidado, algo que foi unido de forma íntima. Assim foi o homem criado, com o DNA de Deus, com a imagem e semelhança de Deus, conectado a Ele. A mulher, fruto daquilo que Ele era. Um compromisso inquebrável significa entrelaçados, onde os destinos se tornam um só. Estar aliançado, estar entrelaçado, é você ter um compromisso inquebrável, onde o destino de duas partes se torna um só, de duas ou mais pessoas se tornam um só destino. E o que nós temos de exemplo, assim, que é extraordinário, ainda nesse tempo, e que eu trouxe para vocês, é sobre o DNA humano, que é feito de duas hélices que são separadas, mas conectadas por uma ponte de enxofre. Então, duas partes separadas, que quando elas estão separadas, elas não têm função alguma, mas unidas por essa ponte de enxofre, elas estão conectadas, entrelaçadas, e é considerado uma forma de estrutura única, perfeita e estável. Para se manter em estabilidade genética, precisa uma da outra. Para funcionar, precisa uma da outra. Precisa estar entrelaçado, precisa estar conectado. Existe um código de identidade em cada um de nós, em cada célula nossa, em cada DNA que tem dentro de nossas células, existe um código. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Guarde isso. Deus criou o homem, criou a mulher, isso biblicamente, isso biologicamente, eu vou falar para vocês agora, para que houvesse a multiplicação necessária, um homem e uma mulher. O DNA que você tem hoje, ele é formado por 23 pares de cromossomos, ou seja, você tem 46 cromossomos, 23 cromossomos da sua mãe e 23 cromossomos do seu pai. Todos os seus cromossomos que você recebeu da sua mãe são X. A mulher não tem cromossomo Y. X. Se o pai
entregar nesse DNA o cromossomo X, porque o homem tem o X e o Y. Então você recebeu 23 cromossomos X da sua mãe. E se você é mulher, você recebeu 23 cromossomos X do seu pai. Mas se você é homem, foram 23 cromossomos Y. É através da genética do macho, do homem, que é designado sexo na questão da humanidade. Você foi criado assim, dessa forma. Através de duas pessoas que um dia escolheram estar juntas, de um homem e uma mulher que escolheram viver essa aliança, de estarem conectados, estarem aliançados, de que agora, unidos em uma só carne, trouxeram você à vida. Dessa forma. E você, dentro desse DNA, não é só números que você leva uma carga genética. Você é parecido com os seus pais, de uma forma física, uma forma emocional. Você leva na sua carga genética questões de saúde. Às vezes, tem pessoas aqui que têm diabetes, que têm colesterol, que têm hipertensão, porque é hereditário, que a família tinha. É até algo interessante, importante para que você saiba, porque o que você mudar hoje, muitas dessas coisas são codificadas e alteradas no seu DNA e elas não vão para frente. Então, já vamos profetizar na nossa vida, na nossa história, assim, se a sua família tem situações de câncer, tem situações de colesterol, diabetes, vai acabar em você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mas você também vai começar a fazer uma academia, vai começar a comer certo, vai parar de dar relaxo e vai cuidar da sua saúde. Vai cuidar. Para que você possa ser alguém saudável e aquilo que você for transmitir geneticamente seja diferente a partir de hoje. Mas é você ter esse entendimento do DNA, que é esse entrelaçar perfeito. É algo que nos traz a identidade hoje, derivado dos nossos ancestrais. É uma impressão genética, uma imagem e semelhança. A palavra do Senhor vai dizer que quando Adão e Eva foi multiplicar e veio 7, ele veio a imagem e semelhança deles. Isso é incrível. Não sei se você já parou. Estou aqui olhando a Júlia e a mãe dela, assim, ó. É incrível a semelhança. É incrível. Esses dias eu assisti um vídeo no Instagram e você fica assim, cara, como pode? A mãe falou assim, ó, se você não gosta do meu marido, se prepara, porque tá vindo a cópia dele, é igualzinho. Aí o filho dele andando atrás assim, ó, igualzinho o pai. É na hora eu lembrei do Noah, porque vocês podem falar que o Noah é parecido com a Flávia, mas não é. Não é. Não é. O Noah, gente, até a cabeça dele em cima é achatada igual a minha, assim, ó, quadradinha aqui, ó. De costa, assim, o corpinho, tudo. O cabelo dele é ralinho, fino. Coitado, quando dá banho nele, parece que ele já é careca dessa idade. Falei, até isso ele puxou. Tantas coisas que herda. Os nossos filhos herdam de nós. Isso é incrível, isso é incrível. Isso é uma impressão genética. Assim como os nossos filhos têm, nós recebemos do Senhor. Porque nós somos imagem e semelhança dele. E sabe o que é interessante? Nós vamos herdando essas características físicas, emocionais e muitos outros atributos dos nossos ancestrais. E existem estudos desde 1980. Não é de agora não, porque agora a internet está mais aí propagada. E aí a gente começa a ver tantas coisas, acha que é de agora, mas não é. De 1980 que comprovam a origem de toda a humanidade em uma única mulher. Se você dá um Google lá, você vai ver a Eva mitocondrial. Não sei se você já ouviu falar. Mas os cientistas deram esse nome lá em 1980. Alguns, lá no estudo que você vai ver, na verdade, esse aqui que eu peguei é de uma reportagem que teve, até marquei aqui, ó, uma reportagem que teve da BBC, em julho de 2023. Então, esse estudo vai falar assim, ó, toda mulher teve essa origem na Eva mitocondrial. E lá, alguns cientistas falaram assim, pô, se não colocar o nome de Eva, vai linkar com a Bíblia, tal, essas coisas, mas no fim até os cientistas colocam aquilo que realmente é, aquilo que a Bíblia já fala há muito tempo. Que essa mulher, ela vivia ali aproximadamente na região da África do Sul.
há milhares de anos atrás. Mas também existia um homem que foi colocado o nome de Adão cromossomial Y, da onde nós também temos essa carga genética. É impressionante, mas está sendo comprovado cientificamente. Tem muitas coisas ainda para serem descobertas, para serem investigadas, faladas sim, mas a ciência já fala um pouco sobre isso hoje. Não somente aquilo que nós cremos que está na palavra, mas também aquilo que a ciência já diz hoje. Porque nós cremos pela fé, mas tem gente que vai ter que ser pela ciência. Então a ciência, que é guiada pelo Senhor, vai trazendo esse caminho. E um outro fato interessantíssimo, que eu falo para vocês, nós somos imagem e semelhança de Deus, temos a impressão dele em nós, no nosso DNA. E um homem chamado Greg Braden descobriu um código sequencial que se repete nas pontes de enxofre entre cada hélice do DNA. Então o DNA é formado por duas hélices que tem as pontes de enxofre, entre eles vão conectando. E ele descobriu um código sequencial em cada uma dessas pontes vão se repetindo. O código tem uma numeração, que ela é 10, 5, 6 e 5. O resultado dessa sequência forma o tetragrama sagrado. Porque, não sei se vocês sabem, mas os hebreus, os judeus, eles têm essa questão aí de astronomia, de numerologia muito forte. Eles, desde sempre, eles estudam todas essas coisas. Eles têm uma numerologia. E eles têm um tetragrama, que para cada letra do alfabeto deles tem um número. Então, esse homem, Greg Braden, descobriu que o código da numeração do nosso DNA é 10, 5, 6 e 5. E no tetragrama hebreu significa Yahvé. Por quê? O 10 é o número Yod deles, que é a letra Y. O 5 é o rei, que é a letra H. Eu não sei se a pronúncia está certa, tá? Mas não falo aí hebraico. Depois o 6 é a letra Vav. E o 5 a letra rei de novo. Que resulta nessa sequência do tetragrama que é Yahvé. Então o nome que foi dado para esse código descoberto é o código de Deus, ou o código de Greg Braden, que segundo a lógica daqueles estudos que eles fizeram, as primeiras camadas das células do corpo conteriam a seguinte mensagem: Deus eterno dentro do corpo. Isso é a ciência que diz. Em seu DNA existem as características dos seus pais, seus avós, seus bisavós, enfim, de muitas coisas. Mas existe uma sequência numérica que está escrito Yahvé. O nome de Deus. O nome de Deus. Os hebreus chamavam Deus de Yahvé. Na verdade, é uma forma de nem pronunciar o nome de Deus, que eles falam que assim não pode. Deus é tão assim, soberano que não dá para falar o nome. Então é Yahvé. Yahvé. E nós temos essa assinatura de Deus em nós. O autor da criação marcou em nós, através da sua complexidade, a sua assinatura. Cada um de nós aqui temos a assinatura de Deus. A assinatura de Deus. Aquilo que Gênesis 1:26 diz, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Do início ao fim estamos entrelaçados com Deus, uma decisão divina da nossa vida, mas que nos permitiu sermos participantes ou não, aliançados com Ele ou não. Mas é muito importante que você saiba que nós temos esse DNA de Deus em nós, entrelaçados com o Senhor. E a sua escolha pode ser ter esse compromisso com o Senhor, tendo a presença dEle como elo central. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Se quiser deixar um pouquinho mais claro a nave, o pessoal que vai ler a Bíblia agora, pode aumentar um pouquinho a luz, por gentileza.
A palavra do Senhor, em Eclesiastes 4:9, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Entrelaçados. Você está aqui essa noite, não se preocupa não. Aí você fala assim, não sou nem casado e vou ouvir uma palavra para casais. Não é uma palavra para casais. É uma palavra para nós entendermos o que é estarmos entrelaçados e aliançados com Deus. E até o final você vai entender. Você vai entender. Mas a importância de você saber que Deus não nos criou para estarmos só. Deus nos criou para que nós tivéssemos companhia. Para que nós tivéssemos conexões. Para que nós tivéssemos uma vida com Ele. Uma aliança, ela é um compromisso inquebrável. É o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Uma aliança é um compromisso inquebrável. Então nós sabemos o que é entrelaçado. Entrelaçado é inseparáveis, uma dependência mútua, uma união e cuidado. Algo que foi unido de forma íntima, conectado, uma ligação profunda entre duas ou mais partes. Um compromisso inquebrável, onde os destinos se tornam um só. Isso é sermos entrelaçados. E nós precisamos entender que nós temos uma aliança. Que nós somos seres de aliança e nós cremos um livro na palavra de Deus que fala de aliança, de Gênesis até Apocalipse. Desde a aliança adâmica em Gênesis até quando Jesus volta em Apocalipse. Você vai falar. E você precisa entender que você precisa ser um ser que constrói alianças. E aliança é um compromisso inquebrável. Mas o que gera muita dificuldade para nós é porque nós, aqui do Brasil, aqui do Ocidente, nós não sabemos o que é uma aliança. Nós não sabemos o que é um compromisso genuíno. Nós somos pessoas que vivemos por aparência. Nós firmamos muitas vezes compromissos sem saber aquilo que estamos firmando. Assinamos contratos, assinamos papéis, colocamos ali uma confirmação de que estamos realmente fazendo algo que é assim inviolável, mas que nós nem lemos. Quantos contratos você já assinou que você nem leu? Vários. Aí depois você fala assim, não tem isso aí não, hein? Tá errado isso aí. Aí o cara fala, tá no contrato. Você olha e fala, tava mesmo no contrato. Mas você não leu. Se é alguém que foi ensinado dessa forma, nós vivemos em um país, em uma sociedade que nos ensina aquilo que a gente for fazer, se tem vantagem para nós, tá valendo. Tá bom demais. Mas se eu estou vendo que assim, eu fiz algo, eu estou levando uma desvantagem ali, não vai dar bom. Então, eu vou sair fora. Mas eu dei minha palavra, às vezes eu assinei um papel, não, mas não está sendo algo que está me beneficiando, eu vou sair fora. Nós fomos formados assim. Me lembro, gente, que quando eu era menino, eu tinha comprado uma bicicleta, assim, uma bicicleta nova, boa, tal. Mas não gostava dela. Não gostava. Mas era nova. Aí um dia meu primo chegou com uma bicicleta assim, eu gostei. Mas era uma bicicleta mais velhinha, né? Aí na empolgação ali, a gente, vamos trocar. Eu falei, vamos trocar. Troquei. Fiquei uma semana com a bicicleta começou a quebrar. Eu falei, cara, o que eu fiz, né? A bicicleta minha era nova. Aí eu falei, não, mas já fiz, agora não vou voltar atrás. Todo mundo falava assim, não, mas tem nada a ver, vocês não assinaram nada. Eu falei, já fiz a cagada, agora é isso. A gente tem que entender que nós somos pessoas que temos que ter compromisso, palavra. A gente deveria viver em uma sociedade em que a nossa palavra tivesse força, tivesse poder, mas não tem. Mas é interessante e é importante a gente saber que no contexto daquilo que nós cremos da palavra, que vem do povo hebreu, eles tinham outra cultura relacionada à aliança, que nós vamos aprender agora. Os hebreus, eles tinham a aliança de uma forma completamente diferente, não era superficial, não era algo que eles queriam levar vantagem, mas uma aliança de sangue mesmo, de compromisso.
onde homens firmavam compromissos de unidade, fidelidades eternos. Não usava papel não, eles cortavam as mãos, cortavam muitas vezes o braço aqui, o punho, e firmavam a aliança entre eles. Quando eles iam firmar essa aliança, eles se uniam. O sangue, que para eles representa a vida, agora eles tinham uma mesma vida. Agora, o que um tinha de posse, o outro tinha de posse. Se o outro estava em guerra, ele também estava em guerra. Essa era a aliança. Independente se era algo que traria benefício para eles ou não. Estava firmado. Vocês lembram de Josué? Josué, quando ele começou com a missão de chegar até a terra prometida, foi conquistando várias terras. Houve um povo, que me fugiu o nome agora, vou lembrar até o final, mas que eles falaram assim, ó, vamos dar uma mudada na nossa roupa aqui, colocar uma roupa mais desgastadinha, colocar uns alimentos aqui mais estragados, com mais tempo, vamos até eles, e falar para eles assim que, ó, nós somos um povo de longe, nós temos ouvido das suas maravilhas, viu, Josué? Do seu Deus, a gente quer fazer uma aliança com vocês. A gente quer que vocês não nos ataquem. A gente é um povo de longe. Josué, sem consultar o Senhor, foi lá e, bora, fez uma aliança. Fez uma aliança com esse povo. Só que, pouco tempo depois, ele descobriu que esse povo era de perto. Aí vocês acham que Deus chegou até Josué e falou assim, ó, você fez uma aliança, agora você se vira lá, quebra essa aliança aí que você fez, porque ó, o povo era de perto, eu falei para vocês, todo mundo que é de próximo aqui, vocês têm que destruir, não é para sobrar ninguém. Deus fez o quê? Você fez a aliança, agora você arque com as consequências da aliança. Essa aliança ela é inquebrável. Houve um tempo que esse povo ele foi ali invadido, era uma guerra, eles foram até Josué, Josué teve que guerrear por eles, de uma aliança que não era para ter sido feita, uma aliança que ele fez na empolgação, sem ali pedir ao Senhor orientação, que Deus falou assim, ó, você vai ter que honrar essa aliança, honrar. E eu e você nem imaginamos o que é isso. Meu Deus do céu, se a gente firma um compromisso, vamos falar no compromisso que a gente está acostumado aí, de uma aliança que a gente está acostumado. Vamos falar. Talvez você não é casado ainda, ou você já foi, mas assim, ó, casamento. Uma aliança, é um objeto, certo? Representa o que a aliança para você? É que agora você casou, que está no dedinho, você casou não. Uma aliança significa que você tem um compromisso. Aquilo que você faz de juramento perante a sua esposa, o seu esposo e perante o Senhor, é que agora você faz parte de uma aliança. Agora você, além de tudo, colocou Deus nessa história e você fala assim, ó, Deus, não importa o que aconteça, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. É assim? A primeira briguinha você já está querendo sair fora. Quantos casamentos são dissolvidos em pouco tempo por nada? Por qualquer coisa, gente. Ai, não bateu não, incompatibilidade, não deu certo não. Mas não conheceu antes? Por que não conhece antes? Gente, de verdade, a gente está vivendo uma geração, vou falar para vocês com carinho, com amor, mas eu preciso falar. Uma geração de muitas pessoas que se divorciaram. Gente, você já errou uma vez, toma cuidado para você não errar 2, 3, 4, porque é difícil ficar sozinho. O próprio Deus falou assim, não é bom que o homem vive só. Então, ser homem, você vai ficar carente. Ser mulher, você vai ficar carente. Mas não se envolve com qualquer um, não. Tenha a sua aliança com Deus fortalecida. Quando nós falamos um cordão de 3 dobras, são 3 fios, 3 cordas. E sabe qual que você pode controlar? O seu. Sabe qual você pode fortalecer? O seu. Sabe qual fio tem que estar robusto? O seu. Se você tiver uma conexão, uma verticalidade com Deus, se você tiver espiritualidade, seu coração cheio do Senhor, uma aliança boa com Ele, você vai começar a viver boas alianças aqui nessa terra. Porque se você não tem aliança com Deus, se você não é alguém que tem compromisso com Deus, você não vai ter compromisso com pessoas aqui nessa terra. Não vai conseguir. Se hoje, para que você seja feliz, você precisa de alguém, é porque você não é
preenchido por aquilo que Deus é, porque Deus, Ele é a plenitude de tudo, Ele é a alegria, Ele vai preencher o seu coração. Você vai se relacionar com alguém, não para você ser feliz, mas para que você possa demonstrar o amor que tem te alcançado. Quanto mais você é transformado por Deus, quanto mais você tem essa aliança forte com Ele, mais você é essa corda robusta, que entrar nesses compromissos vai poder, nesses relacionamentos horizontais, demonstrar aquilo que Deus é. Mas se você tem um relacionamento com Deus fraco, os seus relacionamentos horizontais vão ser fracos. Seja de casamento, seja de amizade, seja fraternais, vão ser fracos. Porque você está vivendo por aquilo que você é. Você está vivendo por alguém que ainda não foi encontrado por Deus. Você precisa firmar a sua aliança com Deus, ter esse compromisso com Ele. Assim como esses homens e mulheres que tinham palavra lá no Oriente. Assim como os homens firmavam esse compromisso, e quanto mais marcas tinha no braço, mais ele conseguia alianças, porque ele chegava diante de alguém para fazer uma aliança, olhava e falava: olha só, esse é um homem de alianças, de palavra. Se chegasse alguém sem nada, a pessoa ia desconfiar, falava: ih, será? Será que dá para firmar uma aliança aí? Nunca teve aliança com ninguém. O que está querendo comigo? De compromisso. Onde homens, muitas vezes, para firmar uma aliança, eles trocavam os calçados. Tiravam os seus calçados. E se o outro aceitasse a sua aliança, pegava o calçado. Fiz esse gesto aqui para vocês, que nesse mês agora de janeiro entrei num propósito com Deus, fazendo uma aliança com Deus. Então vocês vão ver assim descalço esse mês, tá? Não escandalizem não, tá bom? Mas nós não entendemos o que é uma aliança. Nós somos uma sociedade superficial, que deseja o próprio benefício, que deseja ser feliz. Você entra num casamento, gente, para ser feliz hoje. Se você está num casamento hoje, fala assim: ai, não me faz feliz. Você tem que fazer outra pessoa feliz. A palavra do Senhor vai dizer que você não pertence mais o seu corpo a você, mas pertence ao outro. Em todos os relacionamentos nós vivemos assim. Então vai ser difícil, vai ser complicado. A gente precisa entender que nós precisamos ter unidade, envolver a nossa própria vida quando nós firmamos uma aliança e um compromisso. É uma aliança inquebrável, é uma aliança eterna. O original da palavra aliança significa berit. No hebreu, cortar. É isso mesmo que eles cortavam, amarravam, uniam. Se você ler lá em Gênesis 15, vai ter a aliança de Deus com Abraão. Sabe o que Deus fez? O que o povo hebreu estava acostumado a fazer também para que uma aliança fosse firmada. Eles pegavam um animal e cortavam esse animal ao meio. Colocava as duas partes separadas. E para que a aliança fosse firmada entre as duas partes davam as mãos e passavam entre os animais, entre o sangue. E ali era firmada uma aliança. Ali agora eles tinham um compromisso um com o outro, um compromisso de vida, eterno. Em Gênesis 15, Deus fez essa aliança com Abraão. Mas se você ler a passagem, Abraão não passou entre as partes. Somente Deus passou. Na aliança que Deus fez com Abraão, que eu irei multiplicar, irei dar uma descendência que você não tem ideia, sai da sua terra, da sua parentela, e eu multiplicarei a sua sementeira, a sua descendência. Só Deus passou nessa aliança, o fogo que representava Deus, porque Deus é fiel, Deus não muda. Nessa aliança não há como o homem intervir, porque Abraão não participou, foi só Deus, e a palavra dele não muda, não muda. Deus colocou como símbolo a circuncisão. Os hebreus tinham que circuncidar a nossa famosa cirurgia da fimose, né? Que era o símbolo de que todo hebreu tinha essa aliança de Abraão, era do Senhor. Todos nós somos descendentes hoje de Abraão, essa aliança feita com o Senhor, todos nós. Mas a gente precisa ter esse coração, assim como a Bíblia ensina sobre os cordões entrelaçados.
aliançados. Fios que se entrelaçam, eles perdem a sua identidade. Quando você forma uma aliança, não é mais aquilo que você é, mas agora um novo ser, uma nova constituição. Ainda falando sobre o casamento, eu ouvi isso. Quando eu e a Flávia estávamos noivos, nós fomos até o Jair, um homem que me discipulava da célula que eu ia, e ele falou assim: vocês sabem que a partir de agora que vocês vão se casar, não existe mais o Edu, não existe mais a Flávia, agora a união de um novo ser, vocês serão um só. Então não é mais os seus desejos, suas vontades, não é mais os seus desejos, suas vontades, agora vocês vão formar algo novo. A gente perde a nossa identidade. Duas partes que se unem em uma só carne, um compromisso, uma aliança de sangue que é feita. Um ato sexual, aliança de sangue. Por isso que a gente tem que ter um coração totalmente no Senhor. Você que ainda não é casado, você que ainda é jovem, que ainda não teve relacionamento sexual, saiba disso, é importante. Porque o ato sexual, ele firma essa aliança entre duas partes que se tornam um só corpo. A mulher que é virgem perde ali o ímen, tem o sangramento, e o homem também tem micro lesões. E ali acontece a unidade, a união, uma só carne, uma aliança de sangue. Agora, um só corpo. Por isso que nós falamos da importância de você se guardar, de você colocar o seu coração diante do Senhor. Quanto mais você for alguém que tem uma aliança forte com Deus, alguém que não depende de ninguém para preencher o seu vazio, mas já é preenchido pelo Senhor, você vai viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Você vai viver. Mas se você não teve essa oportunidade, agora você entende. Agora você pode se colocar diante do Senhor, e Ele perdoa, e Ele te traz um novo tempo, mas é sobre isso. É quando eu e você entendemos que Deus nos trouxe essa promessa. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecidos sozinho? Desde o princípio Deus falou, não é bom que estejam só. Mas entenda, que somente um cordão de 3 dobras é que não se rompe. A aliança vai começar entre você e Deus, você e o Senhor, para que você possa ter as alianças aqui terrenas. Deus é suficiente, Deus é provedor. É você ter essa aliança com o Pai e saber assim, Deus é suficiente para mim, a graça me basta, Ele é tudo para mim. Foi Deus que proveu a companhia do homem, gente. Deus criou o homem. Depois de um tempo, Deus falou assim, tá ruim para esse menino sozinho aí. Trouxe Eva. Mas Deus criou o homem primeiro, Ele proveu. Ele falou assim, chega, fica tranquilo. Se você está sozinho ainda, Deus sabe do que você precisa. Descansa nele, confia nele, para que as suas próximas alianças sejam inquebráveis. Seja em relacionamentos amorosos, seja em relacionamentos fraternais, você precisa ser alguém que demonstra a graça de Deus, alguém que olha para as pessoas possam ver Cristo na sua vida, na sua história. Então se você tem agora um relacionamento forte com Deus, você é alguém que consegue ter Deus como elo central da sua vida, como o cordão ali que se une a você e não se quebra mais. Então, envolva Deus em sua vida. Envolva os princípios de Deus em sua vida. Nas suas decisões diárias, envolva o Senhor. Busque a orientação de Deus, ore. Se fortaleça diante do Senhor. Deus não precisa de você para ser forte não, mas você precisa dEle. O tempo todo. Comece a andar com pessoas que vão te levar para próximo dEle. Para quando você cair, as pessoas vão te levantar, vão te levar para mais perto de Deus. Uma coisa para você, evite o isolamento, evite ficar sozinho. O que o inimigo quer é te fragilizar, o que o inimigo quer é te tornar alguém fraco. Em momentos de crise você vai ficar fraco, e se você estiver sozinho, você vai cair,
Você vai cair, o inimigo quer isso. Mas o segundo ponto é: lembre-se da sua aliança com Deus. Se você é alguém hoje que tem uma aliança forte com Ele, lembre-se dessa aliança. Lembra, só você pode fortalecer aquilo que você é. O único fio que você pode fortalecer é a si mesmo. Nesse cordão de 3 dobras, é o único fio que você pode fortalecer. É você, através da sua fé. Então presta atenção, você tem que ter vida com Deus, tem que ter comunhão com Ele, tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de busca. Você precisa, para que você possa fortalecer a sua aliança, para você estar entrelaçado com Ele, você precisa ter tempo com Deus. Aí esse fio vai ficar cada vez mais robusto, esse entrelaçado vai ser assim como o DNA humano, algo genuinamente perfeito, e você entrelaçado com o Senhor, forte, alguém forte, independente das situações, forte. Porque se você estiver fraco, qualquer situação, você vai cair, esse fio vai se quebrar, esse fio frágil vai se quebrar a qualquer hora. Então mantenha uma vida espiritual saudável. Você precisa contribuir com a sua aliança com Deus, dessa forma. É dessa forma, você precisa contribuir. Fios fortes, bem conectados, entrelaçados, distribuem melhor o peso da carga. São mais resistentes. Você precisa estar forte. Você precisa estar forte. Relacionamento entrelaçado com Deus lida melhor com as pressões externas. Quando você está ali forte com Deus, firmado na rocha, como cantamos aqui, não é uma crise que vai te parar, não é qualquer situação externa que vai te paralisar. Não importa se você perdeu o emprego, se está tudo desmoronando, você vai confiar que o Senhor é que é a sua provisão. Não importa se os relacionamentos que você tinha na sua vida todos estão desmoronando, Deus continua sendo suficiente para você. Não importa se hoje seu corpo físico está padecendo, você está doente, você sabe que Ele é aquele que cura, que traz vida. Não importa. Você está nele. Um relacionamento entrelaçado com Deus te ajuda com as pressões internas. Aí você é uma pessoa que sabe perdoar de forma incondicional. 70 vezes 7. É isso que Deus pede. Quantas vezes? 70 vezes 7. Tem compaixão. O seu ser como características agora a imagem e semelhança de Deus. Então, em situações difíceis, você ama, você perdoa. Você é essa pessoa. 2026 está começando, e você precisa ser esse fio forte, robusto, firmado no Senhor, alguém que tem a essência de Deus, alguém que demonstra aquilo que Deus é. Se você é imagem e semelhança de Deus, você demonstra a graça dEle, o poder dEle, o perdão, o amor, aquilo que Deus é. 2026 será esse ano em que você transborda a graça do Senhor. Terceiro e último ponto, porque se você está firmado com Deus, robusto, ali diante dEle, forte, entrelaçado com Ele, você tem a identidade restaurada. Identidade restaurada. Não mais criatura, agora filho de Deus. Não é bom que o homem viva só. Deus sempre soube disso. E essa passagem não é sobre um casamento, não é sobre um homem ou uma mulher, não é sobre um amigo, não, é sobre Cristo, é sobre 3 cordões, cordão de 3 dobras, é você, Jesus e Deus. Deus sempre soube que não era bom que você estivesse só. Por isso um dia Ele enviou o próprio Filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, tivesse vida eterna. Por isso um dia Deus encarnou e veio até nós. Cristo veio por amor a você. Ele é o outro fio, a outra corda que vai te fortalecer, que vai ser o seu intermédio com Deus. É você uma hélice, Deus a outra, e Jesus, essa ponte que faz com que você funcione, com que você tenha conexão com Deus, com que você tenha a sua genética restaurada, que você seja agora chamado de filho e filha de Deus. É você agora entendendo que em Cristo você se fortalece, em Cristo você é a imagem e semelhança de Deus.
Porque o propósito de Deus em cada aliança na Bíblia sempre foi esse: demonstrar ao homem o seu amor, demonstrar que sempre estava em busca do resgate. Deus sempre esteve em busca de você, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Fique em pé no seu lugar nessa hora, fique em pé, que você possa começar a contemplar da graça do Senhor, da sua identidade restaurada por meio de Cristo.